São Paulo é um lugar que não tem nenhum marco. Não é que nem como Sydney, como Nova York, como Rio de Janeiro, Cristo Redentor. Você olha para São Paulo, se você perguntar qual é o marco de São Paulo, não tem um marco. E para mim o grande marco da cidade de São Paulo, o grande sinal é o grafite. Por que ele é um marco? Porque é uma cidade feia, em que as pessoas decidiram embelezá-la pelas próprias mãos. Intuitivamente ou não, eles se transformaram no medo numa forma de convivência, de comunhão. Então esse muro que separa passou a ser um muro que integra uma cidade. A grande marca da cidade de São Paulo é esta conspiração da cor fazendo de São Paulo uma galeria a céu aberto. Mas não é a questão da arte, a questão da arte é o lado mais simples. O que é muito importante é como que você reconstruiu o conceito da cidade, usando os muros como uma forma, em vez de separar, de unir. Eu acho que a cor, muitas vezes, expressa o tipo de sensação que aquele lugar da cidade te provoca, por semelhança ou por oposição. O grafite, o mural, ele tem um respiro, ele traz um respiro, ele traz algo lúdico. Ele quebra essa agressividade que está ligada à rotina e à vida difícil, né, nas cidades grandes. E eu acho importante para a vida das pessoas verem cor. Desvia a tua atenção e te dá um momento de alegria por instantes. Uma pessoa minimamente sensível, ela observa essas mudanças. Cidades que te convidam a percorrê-la e tentar ir descobrindo pequenas vielas, acabam trazendo pessoas para fora dos espaços privados e levando elas para os espaços públicos. Uma cidade cinza não te convida muito ao sonho. O projeto Color City, ele veio mais para conectar as pessoas. Viabilizar essa conexão entre o artista e o proprietário que se interessa por esse tipo de expressão urbana. Se tu quiser uma parede, entra no site e tem paredes lá no site. E aí tu vai dizer, eu quero essa parede. No momento que tu faz isso, a parede é tua por um tempo, ela fica reservada. O projeto ele vai mudar toda uma dinâmica e eu acho que vai acelerar um processo de transformação na cidade. Tem muita gente que quer ver suas paredes pintadas também. Isso vai ser uma ferramenta única, pelo menos que eu conheço até agora, de que o cara bota lá um muro, você vai lá e pinta, tá tudo certo. Acho que o principal forma dessa ferramenta conseguir se consolidar são as pessoas. A gente quer que as pessoas participem, a gente quer que as pessoas pintem, e a gente quer que as pessoas contribuam com uma cidade mais colorida. Pra gente não é aquele artista consagrado de rua só que vai vir pintar, é as pessoas que querem vir fazer alguma coisa. Até mesmo um grupo de crianças, do jardim de infância, que a professora olhou na plataforma, viu que tem um muro disponível ali perto, levou as crianças e aquele dia eles pintaram o muro também, criaram a história deles ali dentro. Deixar como legado cor na cidade, numa cidade que é tão cinza e tão opressora, me parece uma iniciativa que tem tudo para deixar um legado positivo para a cidade. Eu acredito que é uma iniciativa incrível, porque a cidade precisa sempre ser transformada. A gente está muito aberta a incorporar mais informação da cidade. Os grafites fazem parte da identidade cultural de São Paulo e, por que não, eles estarem inventariados e registrados. Eu acho que um futuro interessante para São Paulo depende de conexões interessantes. Isso nasce de uma conexão entre pessoas por natureza muito diferentes e pode deixar um legado lindo para a cidade. E não é só esse legado de um muro, que já é muita coisa, mas é um legado de conexões novas. E conexões novas necessariamente significam caminhos novos.